reconhecimento do 4º grau. Devido ao meu mestre, o professor, o mestrão Bita, está fora do Brasil, nos Emirados, a gente conversou ano passado e ele pediu para que eu esperasse. Porém, com tudo isso da pandemia, ficou impossível fazer como a gente gostaria. Mas aí o mestre Bita autorizou o meu irmão, Johan Carvalho, que de nós é o mais graduado, entre eu, o Thiago Carvalho e o Johan, a colocar o 4º grau. Eu conheci o jiu-jitsu quando minha mãe levava ele para treinar. Eu era bem pequeno, então minha mãe me levava de mão dada. Eu ia até a academia, deixava meu irmão lá e depois voltava para buscar com a minha mãe. Eu tinha somente 4 anos de idade quando meu irmão já tinha começado. Aos 5 anos eu comecei e o Johan, ele sempre foi um incentivador, ele sempre foi o cara que me puxou. Quando na época eu estava muito mais acomodado, ainda era moleque novo, não queria treinar de manhã cedo, ele estava sempre me chamando, sempre me puxando, porra, vamos treinar, vai ter torneio, vai ter campeonato, vamos lá, você é habilidoso, você tem um jiu-jitsu bom, não deixe esse jiu-jitsu de lado, não seja preguiçoso, né? E eu devo muito a ele, muito, muito, muito. Todas as pessoas, desde alunos, amigos, familiares, aqueles que acompanham também nosso trabalho e dão força, todos são muito importantes para a minha trajetória. Mas tem aqueles que estão ainda mais perto. Então eu tive muitas pessoas que foram importantes, bem próximas na minha jornada no jiu-jitsu, mas atualmente, né, eu definiria como meu grande mestre e mentor o Bita e como irmãos o Thiago Carvalho e o Johan Carvalho. O Johan, ele foi o primeiro a sair do Brasil de nós três. Ele foi para a Califórnia. Então foi quando eu ganhei confiança e comecei a acreditar que eu podia sair também. Na época, para sair e trabalhar com jiu-jitsu, sair do Brasil não era muito normal. A gente está falando da década de 90. Claro que o meu irmão saiu um pouco depois disso, já depois do ano 2000, eu também. Mas até a década de 90 ali foi quando eu vi as primeiras personalidades também saindo do Brasil, divulgando jiu-jitsu fora. Então o Johan ter saído me deu muita coragem e perspectiva também para acreditar que aquilo podia acontecer comigo. Então ele foi como uma inspiração, alguém que quebrou uma barreira. Para mim, quando eu era jovem, tirar um passaporte já era algo visto como um obstáculo, tinha que ter o dinheiro, tinha que ir na Polícia Federal no Rio. Enfim, uma coisa que depois se tornou um pouco mais simples, mas na época era visto como um bicho de 7 cabeças. Então o fato dele ter conseguido tirar passaporte, ter conseguido visto, ido para os Estados Unidos, me encorajou muito. Tanto que não demorou muito, depois eu acabei indo só que para a Europa. O Johan também foi o primeiro a sair de Teresópolis, de nós três, para dar aula fora de jiu-jitsu, não fora do Brasil, mas dentro do Brasil. Ele deu aula na academia do Rocian Gracie, em São Paulo, deu aula em Minas Gerais, né, Governador Valadares. A gente deu aula na época em Cabo Frio, eu ajudava ele nas aulas quando eu era faixa roxa, ele era faixa marrom. Mas foi saindo do Brasil que eu acho que a gente também conseguiu traçar outros planos, outros horizontes e ali realmente marcou nossa jornada. Eu nunca tinha recebido uma graduação, nenhuma faixa, nenhum grau do Johan. Ter esse grau colocado por ele é uma emoção que eu precisava relatar e deixar filmado, gravado. E eu quero agradecer mais uma vez ao Mestre Bita pela confiança, por todo o tempo que a gente está junto. São muitos e muitos anos, muitas experiências, né, mestrão? Pô, no Brasil, projeto social, campeonatos, desde criança até a faixa preta. Depois tive na Europa, a gente se viu em algum europeu, né? Enquanto eu estava na Europa, o senhor já estava nos Emirados. Depois eu fui para os Emirados, encontrei o senhor lá, tivemos juntos lá. Pude pegar o meu 3º grau com o senhor lá no Al Jazeera Clube, onde o senhor foi, né, uma das figuras mais importantes daquele clube. Então é só motivo de orgulho. O Thiaguinho Carvalho, que é meu irmão também, que tem um jiu-jitsu de excelência, tudo que faz, faz bem. Teve comigo também nos Emirados Árabes, teve também na Espanha, no País Basco. É uma honra ter uma família como a nossa. A gente vem de Teresópolis, que é um dos berços do jiu-jitsu brasileiro. Quando a família Gracie ali morou, a gente recebeu como herança esse jiu-jitsu de primeira linha. Então é só felicidade, é muito orgulho de
representar a nossa cidade, Teresópolis. Eu tenho muito orgulho de continuar levando a bandeira do Mestrão, a nossa bandeira, o que a gente pôde construir juntos e a história da família Carvalho. Só tenho a agradecer. Em meio a tudo isso, a pandemia e tudo que está acontecendo, é uma surpresa ótima, isso me motiva. Vamos dar mais um gás aí para a próxima jornada agora. Forte abraço a todos, galera. Ossa!